Elas sorriam, sempre. Mas por trás das cortinas vermelhas do bordel, não serviam apenas vinho e carícias. Serviam também a morte. Durante anos, numa cidadezinha aparentemente tranquila, duas irmãs transformaram um lugar de prazer num túmulo silencioso. Os clientes saíam satisfeitos. As jovens, porém, nunca iam embora. No coração do México dos anos 1960, no poeirento e vibrante estado de Guanajuato, erguia-se um edifício com uma fachada meticulosamente conservada. As persianas, sempre recém-pintadas, deixavam entrar vislumbres de uma luz cálida e dançante. Os transeuntes sabiam que por trás daquelas paredes se escondia um dos bordéis mais notórios da região, o domínio dos Poquianches. Esse nome, sussurrado em bares e praças públicas, carregava consigo uma reputação de luxúria, mistério e algo indefinível, uma sombra que ninguém ousava verdadeiramente nomear. Delfina e Maria de Jesus Gonzalez, as duas irmãs que comandavam o local, construíram sua imagem com precisão. Sempre vestidas com vestidos elegantes perfumados com lavanda, elas cumprimentavam seus clientes com sorrisos comedidos, uma palavra gentil e um aceno de mão convidando-os a entrar. Eram vistas como empresárias astutas, capazes de enfrentar um mundo dominado pelos homens. Oficialmente, seu estabelecimento era um lugar seguro, onde se podia esquecer das preocupações por algumas horas, onde o álcool fluía. E as mulheres riam facilmente, mas essa fachada impecável escondia uma realidade muito mais sombria. O endereço do bordel era conhecido por policiais locais, alguns políticos e até mesmo alguns padres, que faziam vista grossa ao que acontecia ali. As razões para esse silêncio não estavam relacionadas apenas ao prazer que o local proporcionava. Também decorriam da influência discreta, porém sólida, que as irmãs exerciam sobre a cidade. Elas sabiam a quem oferecer noites gratuitas, a quem entregar discretamente um envelope e, acima de tudo, a quem assustar. As meninas que trabalhavam para eles raramente vinham de Guanajuato. Muitas vinham de vilarejos remotos, onde a pobreza ditava todos os movimentos do dia. Eram descobertas por cambistas ou atraídas por anúncios classificados que prometiam emprego seguro e bem remunerado na cidade, com moradia e alimentação incluídas. Para famílias exaustas pela pobreza, enviar uma menina para trabalhar em um estabelecimento respeitável parecia uma oportunidade inesperada. Ninguém suspeitava que essa escolha se tornaria uma passagem sólida à chegada de uma nova funcionária. Acontecia sempre da mesma forma. Uma viagem de ônibus que durava várias horas, a chegada à noite, as cortinas fechadas e a porta se fechando atrás dela. Naquela noite, ela foi apresentada às regras. Sorrir, obedecer, não fazer perguntas. Os quartos eram pequenos, mas decorados, com espelhos de corpo inteiro e lençóis de seda em cores quentes. Tudo parecia pronto para tranquilizá-la. Mas nos olhos das outras moças podia-se ler uma preocupação silenciosa, quase imperceptível, que traía uma verdade mais pesada que o bordel era a primeira vida próspera e organizada. Clientes vinham de toda a região, trabalhadores em vara, lojistas, políticos, visitantes, alguns voltavam semana após semana, seduzidos pela atmosfera tranquila, pela música tocando num fonógrafo antigo e pela sensação de estarem fora do tempo. Mas o que os frequentadores não sabiam, ou fingiam saber, era que a rotatividade de funcionários era anormalmente alta. Uma moça que lhe servia uma bebida num dia podia desaparecer na semana seguinte. Ninguém falava sobre isso, como se desaparecimentos fizessem parte da rotina. Os primeiros sussurros começaram a circular pelos becos. Por que essas jovens eram tão raramente vistas fora do bordel? Por que nunca voltavam para sua aldeia natal, nem mesmo para uma visita? Alguns taxistas relataram ter deixado garotas em frente ao bordel, mas nunca as viram sair. Os mais curiosos tentaram conversar sobre o assunto nos bares, mas logo foram repreendidos. Poquianches, não discutimos isso aqui. Havia também uma estranha reputação no quintal do prédio. Os vizinhos mais próximos alegavam que em certas horas da noite um cheiro forte de metálico impregnado agora, um cheiro que não lembrava o de comida mas algo mais visceral. Os poucos que ousavam mencioná-lo recebiam um sorriso forçado e uma rápida mudança de assunto. As irmãs sabiam como cultivar o medo através do silêncio. Essa atmosfera ambígua, uma mistura de fascínio e inquietação, conferia ao lugar uma aura quase mítica. As Poquianches eram, aos olhos de muitos, mulheres poderosas, capazes de se afirmar em um mundo hostil, mas para outros, eram figuras que era melhor evitar. Mães nas aldeias vizinhas alertavam suas filhas. Não acreditem nas belas promessas da cidade. No entanto, a pobreza sempre tinha a última palavra. Essa dualidade entre prestígio público e realidade oculta formava o cerne da história. Em meio a uma era em que a justiça rural era lenta e a corrupção corroía as instituições, duas mulheres encontraram uma maneira de construir um império discreto, protegido pelas mesmas pessoas que deveriam zelar por ele. E todas as noites, por trás das paredes iluminadas por lamparinas a óleo, o número de meninas presentes parecia diminuir imperceptivelmente, mas inevitavelmente. É neste cenário, entre promessas douradas e corredores escuros, que a história realmente começa. Um lugar onde o riso mascarava o silêncio, onde cada sorriso podia ser o último visto,
e onde a ausência não deixava explicação. Apenas uma cadeira vazia e um aroma que se dissipava no ar quente de Guanajuato. Rapidamente, um mal-estar silencioso se instalou na vizinhança. Os vizinhos mais atentos notaram um padrão perturbador. Jovens mulheres recém-chegadas para trabalhar desapareciam em uma semana. Chegavam com pequenas bagagens, um sorriso cauteloso e então nada. Nenhuma despedida, nenhuma partida durante o dia, apenas uma ausência repentina. E em algumas noites, especialmente quando a lua estava completamente escondida atrás de um véu de sombra, um cheiro forte vinha do quintal. Um cheiro forte, uma mistura de metal enferrujado e carne úmida, forte o suficiente para fazer até gatos de rua evitarem a rua. Um velho, que morava na casa em frente há mais de 30 anos, afirmou ter ouvido ruídos estranhos naquelas mesmas noites. Não apenas vozes, mas um murmúrio contínuo e rítmico, quase uma prece. Sempre que alguém ousava questionar os donos, a resposta caía, sempre fria e quase mecânica. Ela voltou para ver sua família. Ela não suportava a vida aqui, mas nenhum vizinho jamais vira uma única partida. As cortinas permaneciam fechadas, os portões fechados. E no ar pairava aquela sensação sufocante de que certas verdades não deveriam ser conhecidas. A noite envolveu a pequena cidade em um véu espesso, quase palpável, carregado por um silêncio pesado que abafava até os sussurros mais silenciosos. Então, um grito perfurou a escuridão, um uivo primitivo e desesperado que sacudiu as paredes de pedra e gelou o sangue das poucas testemunhas. Uma jovem descalça correu pelo beco, seus passos ecoando no pavimento irregular, enquanto lançava seu último apelo por socorro ao mundo. Eles querem me matar. Atrás dela, a silhueta imponente de uma das irmãs se destacava, avançando com a fria determinação de uma caçadora. A perseguição se desenrolava sob o olhar impassível dos habitantes, congelados na imobilidade, como se atingidos por uma paralisia coletiva. Seus olhos acompanhavam a cena, mas nenhuma mão se estendia para socorrer a jovem, nenhum passo se aproximava para interromper a implacável corrida da morte. Nesse silêncio ensurdecedor, o medo se espalhava intangível e onipresente, tecido matéria invisível que envolvia as almas do México rural da década de... A realidade era um mecanismo complexo onde poder e medo se entrelaçavam com formidável eficiência. Os bordéis, longe de serem simples antros de devassidão, frequentemente desfrutavam da proteção tácita das autoridades locais. Um pacto silencioso baseado no interesse próprio, na corrupção e no medo de perturbar uma ordem frágil. Esses estabelecimentos eram zonas cinzentas, onde a lei se perdia atrás de convenções e o interesse privado. As irmãs Gonçalves, figuras-chave nesse microclima, conseguiram se inserir nesse sistema, tornando-se temidas e aledas de uma região de cada silêncio, mas na manhã seguinte, a verdade oficial caiu como uma guilhotina. A jovem havia deixado a realidade cansada da vida difícil e das condições do bordel. Uma explicação simples, facilmente aceita por todos, que dissolveu todas as dúvidas, com olhares evitados, conversas evitadas. O assunto foi rapidamente enterrado. Nenhum eco, nenhuma lembrança deixada na superfície da memória e a coletiva. No entanto, nos cantos escuros daquela cidade, alguns ainda murmuravam, hesitantes entre a dúvida e o medo. Aquela foga era apenas um véu lançado sobre uma realidade pesada demais para encarar esse silêncio cúmplice. Essa inércia coletiva diante da injustiça revelou um medo difuso mais poderoso, capaz de congelar consciências e sufocar a verdade. A jovem, apesar de sua tentativa desesperada, tornou-se um fantasma entre tantos outros. Um grito sem resposta em uma noite que não perdoa nada. Nesta cidade onde as sombras parecem falar, todos sabem que há histórias que é melhor não contar. O sol brilhava alto no céu naquela manhã, iluminando as vastas extensões de campos nos arredores da cidade. No entanto, essa paisagem pacífica escondia uma cena macabra. A poucos quilômetros do bordel, entre a grama alta e os arbustos, um corpo jazia desfigurado e silencioso, como se tivesse sido abandonado pelo tempo. O rosto, irreconhecível devido aos ferimentos, sugeria uma violência incompreensível. As roupas rasgadas testemunhavam uma luta, uma resistência final sem testemunhas. O eco da tragédia ressoava até mesmo nas ruas movimentadas, como um aviso vago. A descoberta espalhou-se rapidamente pela cidade. Entre os poucos objetos intactos, uma pulseira de prata finamente trabalhada brilhava fracamente no pulso da vítima. Vários frequentadores do bordel a reconheceram imediatamente.
A joia pertencia a uma das jovens recém-contratadas, aquela sobre a qual se falava em voz baixa havia semanas. Esse elo frágil, quase insignificante, no entanto, era a única pista tangível que permitia conectar a vítima ao mundo obscuro dos Poquiantes. As autoridades, cientes da tensão crescente, tentaram extinguir o incêndio antes que ele se agravasse. O relatório oficial rapidamente se referiu ao caso como um acidente relacionado à criminalidade local. Deu uma formulação vaga e definitiva que pretendia encerrar o caso. Um infeliz esfaqueamento em uma briga de rua, um ataque oportunista em um bairro conhecido por sua insegurança. O caso foi encerrado. E a mídia não noticiou e a vida continuou como se nada tivesse acontecido. No entanto, com o passar dos dias, novos corpos começaram a emergir das sombras. Duas outras jovens, também usando pulseiras semelhantes, foram encontradas em circunstâncias perturbadoramente semelhantes. Seus corpos exibiam as mesmas marcas de violência, as mesmas roupas rasgadas, como testemunhas silenciosas do mesmo horror. Em menos de 3 meses, o medo e a dúvida se instalaram nos corações e mentes dos moradores. Seriam atos verdadeiramente isolados, crimes aleatórios ou algo muito mais organizado e sombrio? Os sussurros ficaram mais altos. Perguntas antes sem resposta começaram a ser feitas. Por que todas essas jovens desapareceram sem deixar vestígios? Por que as irmãs Gonzalez continuaram a praticar livremente como se nada estivesse acontecendo? O peso desses mistérios tornou-se pesado demais para ser ignorado. Pois só querer inicial de descobrir um corpo por mais brutal e perturbador que fosse, apenas levantou o véu sobre uma verdade muito mais aterrorizante que aguardava ser revelada. A culpa é um peso que corrói a alma, transformando memórias em fardos insuportáveis. Foi o que um antigo cliente confidenciou em silêncio por muito tempo. Antes que o peso do seu segredo o obrigasse a falar, com a respiração trêmula, ele descreveu aquela noite para sempre gravada em sua memória. Um momento em que a realidade se transformou em horror. Lembrou-se de ter sido convidado, como tantos outros, para o estabelecimento. Uma noite comum de risos e álcool, onde o luxo se misturava à devassidão e à elegância perturbadora. Mas atrás de uma porta trancada, escondida da vista, ele sentirá algo anormal. Ruídos abafados, quase rítmicos, batendo insistentemente na madeira. Depois, gritos abafados, súplicas que se perdiam na espessura das paredes. Seguiu-se um silêncio brutal, como se a própria terra prendesse a respiração. Esses sons, esse mistério, assombravam suas noites e seus dias. Cada vez que fechava os olhos, via aquela porta atrás da qual se desenrolava uma cena que ele jamais desejaria ouvir. Esse peso na consciência finalmente o fez falar com as autoridades, lançando nova luz sobre os desaparecimentos inexplicáveis. Seu depoimento, inicialmente recebido com ceticismo, tornou-se um elemento crucial para a compreensão da dimensão da tragédia. Paralelamente a essas revelações, uma descoberta inesperada abalou ainda mais a investigação. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, ressurgiu dos arquivos. Mostrava Delfina, uma das irmãs, posando orgulhosamente em frente a um tapete vermelho. Seu sorriso congelado e perfeito parecia congelar lá no templo uma rachada de inocência e poder. No entanto, foi precisamente sobre esse tapete que os investigadores fizeram uma descoberta aterrorizante. Levantando para o peso do que revelaram um alçapão escondido cuidadosamente camuflado. Essa abertura secreta levava para uma escura, um espaço escondido sob a cada inacessível a visitantes e provavelmente conhecido apenas pelas irmãs. O ar ali era frio, carregado de um odor pungente e estagnado. As paredes exibiam traços de umidade de sofrimento. Era ali nessa penumbra opressiva que muitos segredos aguardavam para serem revelados. Este alçapão era apenas a primeira pista para uma rede de passagens e salas secretas, projetadas para trancar, esconder e talvez pior. A imagem alegre na foto contrastava cruelmente com a verdade subterrânea. Por trás do sorriso, escondia-se um mundo onde a escuridão reinava suprema. Essas estranhas evidências, entre relatos de testemunhas e descobertas materiais, levaram o caso a uma dimensão muito mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. O passado possui uma memória indelével, entrelaçada com sombras e silêncios que os arquivos guardam zelosamente. Esses vestígios do tempo, enterrados sob a poeira de prateleiras e encadernações desgastadas, frequentemente revelam histórias que se pensavam esquecidas, verdades soterradas pelo medo. É nesses arquivos antigos e amarelados, entre anotações quase ilegíveis e fotografias desbotadas, que emerge uma verdade perturbadora. 10 anos antes dos desaparecimentos atuais, em uma aldeia aninhada no coração das montanhas mexicanas, várias jovens desapareceram misteriosamente após serem contratadas por aquilo que as testemunhas então chamavam de 2 damas elegantes. A aldeia em questão, pequena e isolada, vivia ao ritmo lento das estações e dos costumes ancestrais. Os habitantes, desconfiados, mas unidos, conheciam cada rosto, cada história. Quando essas mulheres chegaram, destacaram-se naquele cenário gélido.
Sua aparência era elegante, quase aristocrática, contrastando com a simplicidade do lugar. Usavam vestidos de tecidos pesados e escuros. Seus gestos precisos e comedidos pareciam ensinar aos aldeões uma nova linguagem feita de silêncios e olhares penetrantes. Seu sotaque, uma sutil mistura de regionalismo e refinamento erudito, as distinguia claramente. Essa estranheza despertou primeiro a curiosidade, depois a cautela, antes que o medo finalmente se instalasse. As promessas que faziam às famílias eram sedutoras: emprego estável para as filhas, uma vida melhor longe do campo e da pobreza. Mas logo depois, o véu negro do desaparecimento começou a cair. Um a um, os jovens recrutas desapareceram nas sombras, arrastados por um segredo que ninguém queria enfrentar. Pais aflitos batiam à porta dessas elegantes damas, mas recebiam apenas sorrisos frios e respostas evasivas. Alguns diziam que suas filhas tinham ido embora em busca de trabalho em outro lugar, outros que não tinham gostado da vida na aldeia. No entanto, não havia nenhuma evidência, nenhum sinal tangível que confirmasse essas histórias. O que tornou o caso ainda mais perturbador foi a uniformidade dos depoimentos. Vários antigos vizinhos descreveram os mesmos rostos para essas mulheres, a mesma expressão impassível, o mesmo olhar severo. Suas vozes ressoaram na memória coletiva, muitas vezes com um tremor de medo. Uma sobrevivente, a única que ousou escapar, relatou em segredo as terríveis condições a que foram submetidas, o rigoroso controle exercido por essas duas mulheres, sua capacidade de reprimir qualquer forma de rebelião. Seu relato arrepiante pintou um quadro de confinamento, submissão e violência escondido sob aparências educadas. Ainda mais perturbador, essas duas mulheres pareciam personificar um poder invisível, uma rede de influência que se estendia além dos limites da aldeia. Elas exploravam os medos locais, forjavam laços com certas figuras importantes e cortavam qualquer indício de revolta pela raiz. Seu método era implacável: intimidação, ameaças, silêncio. Seus nomes ressoavam como uma ameaça silenciosa, e seu sotaque característico e inconfundível sugeria uma ligação direta com as irmãs Gonzales, que agora se encontravam no atual estabelecimento. Essa continuidade, essa passagem de bastão entre dois lugares, entre duas eras, demonstra que não se tratou de uma coincidência isolada. As irmãs simplesmente mudaram de ares, levando consigo seus métodos e seu código de silêncio, replicando em um novo território o mesmo ciclo de medo e desaparecimento. Conseguiram escapar da vigilância, deslocar seu império, apagar seus rastros e, ao mesmo tempo, manter o controle. Os arquivos também revelam as reações das autoridades da época que, como hoje, preferiram ignorar ou minimizar o caso. Os arquivos oficiais fazem referência a assuntos privados ou ausências voluntárias, evitando cuidadosamente a verdade inconveniente. Essa negação institucional permitiu que essas mulheres persistissem nas sombras, protegidas por uma cumplicidade tácita. Contemplando essa continuidade, a repetição do ciclo, o espectador se depara com uma verdade arrepiante. O mal, quando envolto em silêncio e impunidade, sempre encontra uma maneira de renascer. As irmãs Gonzales, figuras emblemáticas dessa escuridão, personificam esse ciclo infernal que transcende o tempo, alimentado pelo esquecimento intencional e pelo medo coletivo. Assim, a verdade por trás desses desaparecimentos só pode ser compreendida mergulhando nas profundezas do passado, desenterrando os fantasmas de uma época passada, mas nunca pacífica. A sombra dos desaparecimentos de ontem ainda paira sobre os de hoje, e é essa cadeia invisível, porém tangível, que tece o tecido dessa história aterrorizante. À medida que os investigadores começaram a vasculhar os arquivos do bordel, uma complexa teia de datas, nomes e eventos se desdobrou diante de seus olhos, como a malha de uma rede invisível projetada para abafar toda a luz. Cada registro de contratação, meticulosamente mantido, mas estranhamente incompleto em alguns pontos, revelava uma realidade muito mais sombria do que apenas um único estabelecimento. Os desaparecimentos, antes percebidos como incidentes isolados, agora se entrelaçavam com outros casos não resolvidos ocorrendo em cidades vizinhas, às vezes a centenas de quilômetros de distância. Essas coincidências cronológicas só poderiam ser o resultado de um sistema organizado tecido ao longo de anos, onde jovens mulheres desapareciam não apenas aqui, mas em toda uma região. A extensão geográfica dessa rede ultrapassava em muito os limites administrativos dos
mais. É como se um fio invisível conectasse essas tragédias, Matheus. Cada que só os iniciados conseguiam entender. Cada data de contratação parecia ter uma porta aberta para uma espiral sombria. Cada nome inscrito no registro evocava um destino terrível. Um silêncio imposto pelo medo ou pela violência. Além disso, certos nomes retornavam escritos em tinta preta, com uma recorrência de claro sangue. Esses fantasmas inscritos no papel pareciam atravessar o tempo e o espaço, insinuando-se em arquivos de investigação paralelos, roçando nas memórias definidas, sem nunca serem totalmente revelados. Sua repetição era um eco assombroso, uma presença elusiva que desafiava explicações simples e o esquecimento vassegondial. A razão frequentemente busca uma causa única. Esses elos invisíveis desafiaram a lógica linear. Em vez disso, formaram uma rede essencial de cada desaparecimento alimentava uma teia maior, uma máquina implacável de apagar vidas e silenciar testemunhas. Essa interconexão foi revelada à medida que os investigadores cruzavam arquivos de casos, boletins de ocorrência e depoimentos antigos e recentes, revelando conexões anteriormente ignoradas ou deliberadamente ocultadas. O espectro dessa rede não se limitava apenas às vítimas, envolvia também cúmplices silenciosas, proteções disfarçadas e autoridades impotentes e corruptas. A complexidade das ramificações estendia-se à esfera política, econômica e social, revelando que o mistério não era apenas criminal, mas também institucional. Essa teia de sombras era mantida pelo segredo, pelo medo e pela indiferença, insinuando-se em todos os cantos da sociedade. À medida que as peças do quebra-cabeça se juntavam, uma imagem aterrorizante tomava forma. A de um sistema estruturado e organizado que transcendia o tempo de um espaço capaz de engolir vida sem nunca realmente deixá-la ir. A teia invisível de desaparecimentos não era mais um simples mistério, mas um enigma cuja magnitude ultrapassava os limites da razão. Assim, nessa teia de sombras e silêncios, os nomes são encaminháveis, o silêncio das cuidas abertas à espera de serem ouvidos. Cada inscrição em tinta preta, cada data coincidindo como ele mandava a tragédia, revela gradualmente uma verdade insuportável. Mal nesta história não conhece limites nem fronteiras. Nesta região onde a linha entre realidade e crença frequentemente se dissolve sob o peso das histórias, uma dimensão estranha logo passou a assombrar a mente das pessoas. Não se tratava mais apenas de desaparecimentos ou crimes, mas de algo invisível. Então, o que parecia desafiar a lógica e a razão. Os sussurros se transformaram em rumores persistentes, e os testemunhos, há muito abafados pelo silêncio e pelo medo, assumiram um tom quase sobrenatural. Vários clientes, homens de diferentes idades e origens, contaram em voz baixa o que tinham visto no grande espelho colocado no corredor principal do bordel. À primeira vista, nada de anormal. Um simples reflexo, uma imagem familiar. Mas rapidamente seus olhares se fixaram em uma estranha aparição. Um rosto que não era o deles, mas que parecia se sobrepor, imóvel, pálido como cera. Esse rosto, às vezes turvo, às vezes límpido como gelo, parecia observá-los, sem emoção, sem vida, como se estivesse preso entre dois mundos. Alguns alegaram tê-lo visto piscar ou inclinar levemente a cabeça, embora nada no quarto pudesse explicar essa ilus. Essas visões no espelho se transformaram em uma verdadeira obsessão. Vários homens se recusaram a passar pelo objeto ou preferiram desviar o olhar, tamanha a incômoda sensação de estarem sendo observados. O espelho tornou-se um ponto focal para medos inexplicáveis, um portal silencioso para um mistério que ninguém queria encarar de frente. Mas isso não era tudo. Aqueles que ousaram se aproximar das escadas que levavam ao porão relataram fenômenos ainda mais perturbadores. Uma espécie de sussurro, um zumbido de vozes femininas, distintas e confusas, parecia escapar das profundezas escuras. Esses sussurros se sobrepunham, formando uma linguagem indecifrável, rápida demais para ser compreendida, carregada de emoção demais para ser ignorada. Dizia-se que essas vozes falavam de medo, dor, solidão, um canto fúnebre que só os corações mais sensíveis conseguiam ouvir. Para alguns, essas manifestações estavam além da compreensão. Não eram alucinações, nem mera imaginação. O peso do lugar carregado de horrores invisíveis parecia estar incorporado nesses fenômenos. Pesquisadores curiosos e até pareceram atraídos por essas histórias, buscando desvendar o segredo dessas manifestações inexplicáveis. Mas o mistério permanecia e cada tentativa de explicação racional esbarrava em uma realidade que desafiava as leis da física de bordel. Antes, um simples local difícil havia se transformado em um espaço onde o tangível e o intangível se misturaram, onde o real parecia se esvair diante do irreal. O espelho e a escada tornaram-se símbolos de um limiar invisível e mais potente o mundo da vida e o dos silêncios assombrosos. Essas intervenções impossíveis beirando o sobrenatural adicionavam uma camada de angústia e fascínio ao caso, capturando a imaginação e aprofundando ainda mais o mistério. O momento em que a polícia finalmente cruzou a soleira da porta do porão marcou uma reviravolta no calé. Uma nítida divisão entre o que se pensava saber e o que a realidade ocultava agora e carregada de um odor punhente. Envolveu o quarto escuro. As paredes antes estavam agora manchadas como testemunhas silenciosas de uma história que ninguém ousara contar. Essas marcas escuras pareciam se espalhar lentamente como uma infecção invisível.
invisível, rompendo o próprio tecido da realidade. No centro dessa escuridão, apareciam postos de madeira mais trancados com cadeiras enferrujados. Ladeavam as paredes, seu conteúdo permanecia um mistério, mas sua presença impunha uma sensação de ameaça latente, uma promessa de segredos trancados além da compreensão. Ao lado deles, dezenas de trajes femininos dobrados com precisão, quase ritualística, pareciam congelar o tempo, como fragmentos suspensos de vidas roubadas. Cada tecido contava uma história, a lembrança de uma existência despedaçada, um vestígio daqueles que haviam passado por aquela porta e nunca mais retornado. Diante desse espetáculo arrepiante, as irmãs permaneceram estranhamente calmas. Seu olhar, impassível e duro, revelava uma familiaridade perturbadora com aquele universo de silêncio e sombra que elas observavam os investigadores não como acusados, mas como guardiões de um mundo paralelo, um mundo onde as regras da sociedade comum não mais se aplicavam. Essa calma quase insolente lançava um véu de estranheza sobre toda a Sirena. Era como se aquele porão não fosse uma cena de crime, mas seu reino secreto, um santuário onde seu poder era exercido sem compartilhamento. Esse confronto entre a verdade tangível e a atitude imperturbável das irmãs abalou a própria percepção da realidade para os presentes. O mundo familiar da lei e da justiça parecia desaparecer diante de uma realidade fragmentada, rachada por palavras não ditas e horrores ocultos. O mundo como o conhecemos estava se rompendo, revelando um abismo onde desumanidade e indiferença se misturavam. Para os investigadores foi um choque psicológico intenso. Eles não foram confrontados apenas com evidências físicas, mas com uma realidade que se esvaía, com alicerces que tremiam. Sua própria visão de mundo, do que era a normalidade, foi posta à prova. O porão, com suas paredes manchadas e cofres lacrados, tornou-se o símbolo de uma profunda fratura. Aquela entre a aparência e a verdade, entre a fachada da vida cotidiana e o horror invisível que se escondia ali. Essa fissura na realidade não foi apenas um obstáculo à investigação, mas um chamado para repensar a própria natureza do que se acreditava ser possível. Convidou-nos a questionar os limites do tangível, a forma como a sociedade pode tolerar ou mesmo ignorar o inimaginável. Nesse quarto escuro, a linha entre a vítima e o cara entre a verdade dissolveu-se, dando lugar a uma zona cinzenta onde tudo parecia possível. À medida que as investigações avançavam, o número oficial de mortos rapidamente ultrapassou 90 nomes. Uma tragédia humana de proporções sem precedentes. Cada desaparecimento deixava uma marca, um imenso vazio no tecido de vidas destruídas. No entanto, no cerne desse acúmulo de dor, um elemento inesperado abalou as certezas dos investigadores. Nos recessos escuros do porão, entre os objetos recuperados, vários itens pareciam escapar à identificação. Brincos delicados de desenhos antigos e desconhecidos, às vezes adornados com pedras preciosas, jaziam em prateleiras empoeiradas. Essas joias não estavam associadas a nenhuma das vítimas registradas, como se pertencessem a almas ainda mais esquecidas, presenças fantasmagóricas que desafiavam a memória oficial. Ao lado delas, fotografias amareladas, capturando rostos e sorrisos que não apareciam em nenhum registro, alimentavam um mistério insondável. Essas imagens congeladas no tempo pareciam contar histórias jamais ouvidas, vidas apagadas pelo silêncio. Mas o mais perturbador foi a descoberta de vários diários pessoais, cuidadosamente preservados, mas dispersos, como fragmentos de almas perdidas. Essas páginas rabiscadas, às vezes incompreensíveis, continham histórias íntimas, pensamentos surreais, esperanças extinguidas. Seus donos permaneciam desconhecidos, suas vozes esquecidas, suspensas entre as linhas de um passado invisível. Esses objetos misteriosos tornaram-se símbolos de um segredo maior, de uma rede de vidas apagadas que se estendia além dos limites conhecidos, de um mal que se estendia além das vítimas oficiais. Eles levantavam de uma questão perturbadora. Quantos outros, sem que ninguém os encontrasse, haviam desaparecido na cabeça absorvidos por esse sistema infinito? O peso dessa incerteza envolveu os investigadores como um véu escuro sobre todo o caso. Sua busca pela verdade parecia esbarrar em uma parede invisível, uma resistência silenciosa que desafiava qualquer tentativa de esclarecimento. O mistério final mais arrepiante que todos os outros serviu como um lembrete de que alguns segredos permanecem enterrados,